E vocês perceberam que a gente está com um layout um pouco diferente hoje, né? Então nós estamos com a água ali no fundo, você pode levantar, pegar uma água, um cappuccino, fique à vontade. Nós não colocamos ali fora porque você deve ter percebido que nós estamos com uma movimentação diferente hoje aqui no hotel, né? Hoje é a passagem da tocha aqui pela nossa cidade, então teve toda uma estrutura que eles estão usando o hotel aqui como a base deles. Então o hotel está lotado, está cheio de gente. Essa sala da frente aqui que a gente usa para as crianças menores, né, da frente aqui, está ocupada hoje com o pessoal do Comitê Olímpico. E então a gente deixa para botar aqui, senão deixa lá, o pessoal bebe nossa água e acaba, isso aqui beber água não vai ter mais no final do culto, né? Então deixa eu colocar aqui e não misturar as coisas, tá bom? Então você fica à vontade, assim, o banheiro não está aqui dentro, está lá fora mesmo, não teve como trazer, então se você precisar, você pode sair, tá ok? Piada horrorosa essa, né? Mas como eu disse para vocês, galera, hoje é o dia da tocha, ela passa para o Macaé, né? Ela deve estar começando, eu acho, a passar, ela atrasou, seria 6 horas da tarde, mas eu ouvi dizer, eu estou aqui assim, linkado para a organização, me comunicaram que atrasou 1 hora a taxa da tocha, deve ter taxa também, né? Porque a taxa para a cidade vem pesada, né? Taxa e tocha, por aí vai, né? Mas hoje, eu não sei se vocês acompanham, eu sei que o brasileiro está meio dividido com esse negócio de Olimpíadas, né? Alguns vibrando, outros nem tanto. Alguns de vocês até vieram para cultuar aqui, porque mesmo que não estivessem cultuando aqui, não iriam prestigiar. Outros, talvez, se não estivessem aqui, estariam lá prestigiando. Outros estariam lá, talvez, tentando apagar a tocha, não sei se ela baixa até, não sei, né? Mas não sei se você está vibrando com isso ou não, né? Eu, particularmente, eu vibro, eu gosto bastante de esporte, eu vibro com as Olimpíadas, vai ser legal, estou animado para as Olimpíadas, embora que a gente sabe que, infelizmente, a corrupção e poderia fazer muito melhor para o país, e infelizmente, talvez, deixa muita coisa a desejar, né? Mas eu pesquisei um pouco sobre a tocha essa semana, e não sei se você sabia disso, mas a tocha chegou no Brasil em maio. Tem bastante tempo que a tocha está rodando por aí. E eu pesquisei, ela vai ter 28 mil quilômetros, bastante coisa. Né? Ela vai passar em mais de 300 cidades, já passou em várias, já está na reta final, né? Macaé, acho que amanhã, Ostras, Cabo Frio, se não me falha a memória, segunda-feira. E depois eu não sei se vai passar com as cidadezinhas ali, perto de Cabo Frio ali, não sei se vai passar por ali. E passa em Niterói, depois acho que aquelas cidades perto do Rio ali, como é que chama? Região metropolitana do Rio, né? Eu sei que ela tem que chegar no Rio sexta-feira, certo? À noite. Porque a tocha ela faz todo esse percurso para chegar no dia da abertura das Olimpíadas e com a tocha, então, será acesa a pira olímpica. Não é assim? Entenderam? É mais ou menos assim que funciona, né? Então, é loucura pensar, porque parece-me que aquele fogo que estava aceso lá na pira de Londres em 2012, aquele mesmo fogo, eles capturaram, assim, não sei se é assim que fala, né? Estocaram fogo, também falando que nem a Dilma aqui, né? Estocaram fogo, vento, não sei aqui, né? Mas acho que o fogo dá para estocar, eles pegaram aquele fogo, eu acho que eles dividiram em vários, eu não sei o nome daquilo, né? Mas dividiram em vários potinhos, porque se apagar um, tem outro fogo ainda que é um fogo olímpico aquele, então não é um fogo qualquer, é um fogo olímpico. Não sei se você sabe também, esse fogo ele vai junto com a tocha. Porque se alguém apaga a tocha, imagine que se tivesse aquele fogo, seria um fracasso olímpico, né? Porque o fogo olímpico se apagou, não, mas tem vários carinhas que vão atrás, com vários potinhos assim pequenininhos, bem protegidos, e ali também tem a chama, teoricamente, do mesmo fogo. Eu tenho minhas dúvidas, mas é interessante pensar nisso. Agora, por que eu falei tudo isso? Estou tão inspirado assim no clima olímpico, né? Será que o curso tem que ser lá de lá, né, da sala, não aqui? Mas se você parar para pensar um pouco desse processo da tocha, da corrida com a tocha em mãos, e até mesmo o próprio processo do fogo, de sair do ponto A, percorrer o mundo todo, que passa em vários lugares do mundo, até chegar naquele momento mágico e aquele momento especial, onde alguém vai tacar aquele fogo e acender a pira, a gente não sabe quem vai ser. Alguns suspeitam que vai ser o Pelé, outros, ninguém sabe ainda quem vai ser o brasileiro que vai acender a pira olímpica. Mas você parar para pensar um pouco em todo esse percurso, a corrida,
o percurso da chama, de sair de Londres e chegar até o Maracanã, isso me fez refletir um pouco sobre a vida cristã. Isso tem muito a ver com a vida cristã também. Aliás, são alguns textos da Bíblia que comparam a vida cristã, a caminhada cristã, com uma corrida, com uma jornada que tem início e que tem um fim especial. Que você sai de um ponto A e existe sim um ponto B, e que o processo é igualmente importante. Assim como eu descrevi para vocês todo o processo do fogo olímpico, da tocha, da corridinha, de gente caindo, muita gente caiu, né? Impressionante, a pessoa vai andar 200 metros e cai, nunca vi isso, né? Cai com a tocha na mão. Tudo isso assemelha muito à vida cristã. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa corrida que é a vida cristã. Pode colocar para mim aí o que eu vou chamar da grande corrida. Uma reflexão lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 3, você pode abrir a sua Bíblia aí. E é interessante que tudo isso nos faz pensar sobre como que nós devemos correr e para onde nós devemos ir. Essas são duas perguntas muito importantes quando você se propõe a fazer uma corrida. Tem as perguntas aqui, não tem? Então, pode colocar aí as perguntas. Como que nós podemos correr bem, como correr e para onde ir? Semana retrasada, eu fui pego assim de surpresa, uma ligação, era minha sogra. E olha que loucura a história. Minha sogra estava fazendo a unha numa manicure lá em Rio das Ostras. E ela conhecia lá, uma conhecida lá, que ela conhecia, né, lá no salão, falou para ela que teria uma corrida em Rio das Ostras, né, uma corrida que a igreja presbiteriana lá patrocinava e organizava, e era uma corrida missionária, tudo que você investia na corrida ia para missões. Minha sogra se animou, só que ela não se animou para ela correr, ela se animou para me inscrever nessa corrida, entendeu? Aí ela pegou o telefone e ligou para mim, né? Thiago, vai ter uma corrida aqui, não sei o que, papapá, vai ser essa semana, e você tá a fim de correr? Mas de supetão assim, eu falei, Márcia, tem anos que eu não corro, né? E eu, não é nem anos atrás, era quilos atrás, né? Que eu não corro. Mas é para missões, não sei o que, eu faço a inscrição aqui, você é a mirinha, bababá. E aí eu fiz a besteira de não direito, não orei ao Senhor, tem hora que você tem que orar ao Senhor, eu não fiz nada disso, eu aceitei, mas faz aí, ela fez a inscrição. E aí ela foi domingo de manhã. E aí o que aconteceu? Eu acordei no horário, Miriam não acordou, e eu, como um bom marido, deixei minha esposa descansar, né? Não queria acordar ela, então fingi que ia perder o horário da corrida, né? Miriam acordou atrasada, e eu achei que ela desencanava, mas ela queria correr mesmo assim. Aí a Miriam acordou, a Márcia lá pegou a gente e fomos até o local da corrida, né? Trocando de roupa assim, já no carro, colocando a camisa. E corrida profissional, aquela camisa bacana, com número, com tudo, né? Alto nível, alta produção. E foi interessante que a gente chegou, já tinha largado, pessoal, já tinha mais de 15 minutos. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque você não passa vergonha, aprende isso. Você não está acostumado a correr, tá ok? E se propõe a correr uma corrida, chega atrasado. Porque você não vai passar vergonha de ninguém te ultrapassar, entendeu? Porque eu tô num nível que, mesmo chegando depois, teve gente ainda que me passou ainda, porque era assim, então eu vou explicar para vocês. Tinha uma rota menor de 5 km, que era a minha rota da Mirinha, 5 km, e tinha uma rota de 10 km. O pessoal andava muito mais, ainda assim eu fazendo 5, o cara me passou, foi uma loucura. Depois eu conto melhor para vocês com detalhes, esse constrangimento todo que eu passei. Mas por que eu contei isso? Eu vou contar essa história no final ainda, mas por que eu contei isso? Assim, a gente chegou atrasado, nem alongou, né, Miriam? E passamos ali, começamos a correr. Ele até perguntou pro cara da chegada, da largada, né? Pode? O cara, pode. Ele até gritou nosso nome, a gente saiu correndo atrasado. Já estava o relógio rolando já 15 minutos de corrida. Estava quase chegando já o primeiro colocado dos 5 km. E assim que a gente andou uns 300 metros, a gente não sabia para onde ir. Porque a galera já tinha passado, já não tinha mais ninguém para orientar a gente, né? E foi uns 300 metros, e eu falei, cara, para onde vai? E o menino falou, deve ser por aqui. Só que por aqui era um caminho mais longe, ia levar a gente para mais distante da chegada. Eu falei, não, Miriam, vamos por aqui mesmo, olha. A gente só dá uma volta aqui no quarteirão e acaba a corrida, né? Coisa rápida, né? E Miriam, na hora, brigando comigo, não, tem que correr.
Aí ele falou, se quiser você vai por aqui, mas eu vou por aqui, né? Aí eu fui acompanhar minha esposa. Mas por que eu contei tudo isso? Porque saber para onde você vai é muito importante numa corrida, não é verdade? Você correr sem direção, sem saber para onde você está indo, e principalmente sem saber como correr, se você vai de fato correr bem, adequadamente. E em Hebreus ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. E queridos, antes de a gente ler o texto em si, é interessante que pensar nessas duas perguntas, como correr bem e para onde ir, pensando assim na sua vida, para onde que você está indo e como que você tem vivido, é uma pergunta muito legal de se fazer, e eu quero dizer para vocês que o cristianismo, ele propõe a responder essas duas perguntas. Você tira a ideia do correr e coloca a ideia do viver, e quando a gente pensa em corrida aqui, a gente pensa na corrida da vida, o cristianismo se propõe a responder essas questões. Para onde que você vai e como que você faz para ir bem, para ir com qualidade. O cristianismo ele se propõe a responder satisfatoriamente esses dois pontos, essas duas questões, para onde ir e como ir. Eu penso que para onde ir, eu penso que toda a humanidade ela está correndo em direção a Deus. Vou explicar isso melhor para você. Toda a humanidade ela está correndo em direção a Deus, mesmo que ela não saiba, mesmo que você não saiba, o fim da sua vida será um encontro com Deus. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o fim de todo homem será se apresentar diante de Deus. Que nessa grande corrida da vida, ao final, o ponto final vai estar lá a pessoa de Deus. E agora preste atenção. A Bíblia propõe que você só vai haver dois tipos de pessoa que vai se encontrar com Deus naquele dia. Só vai haver dois tipos de conversa com Deus no final dessa corrida de toda a humanidade. A primeira conversa vai ser você ouvir do próprio Deus: parabéns, servo bom e fiel, você pode entrar no paraíso e desfrutar a eternidade toda comigo, porque o sangue de Jesus te lavou e te purificou. Ou você vai ouvir do próprio Deus: afasta-se de mim, porque eu não o conheço. A Bíblia é clara em apresentar para nós essas duas realidades sobre essa grande corrida que é a nossa vida. Que no final dela nos apresentaremos diante de Deus e só terá essas duas realidades. Ou você ouvirá parabéns, servo bom e fiel, ou você ouvirá afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Essa é a simples, porém dura realidade de todos os homens. O destino de todos os homens, desse destino ninguém vai escapar. Agora, o cristianismo não só apresenta para onde ir, ele apresenta também o como você pode ir. Como que você pode chegar e ouvir do próprio Deus essa palavra de parabéns, servo bom e fiel. E a única forma que a Bíblia nos apresenta é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único capaz de poder apresentar você diante de Deus como santo e inculpável, mesmo você sendo alguém não santo e alguém com muita culpa no cartório, se você for pecador tal como eu sou. A Bíblia diz que se você confessa a Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que se você compreende aquilo que Deus fez por você, Jesus Cristo morrendo no seu lugar, apaziguando uma ira santa de Deus, e colocando sobre você o amor dele, é a única forma de você poder correr bem e se apresentar diante dele como alguém santo e inculpável. Aliás, o autor de Hebreus, ele trata muito disso também. E hoje eu quero ler com vocês o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 12. E vai falar um pouco sobre aquelas pessoas que entenderam. Aquelas pessoas que entenderam quem é Jesus e o que Jesus fez por elas. E como então que elas agora correm essa corrida. Essa corrida em direção a Deus, essa corrida em direção ao final que vai ser a eternidade toda ao lado de Deus. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Aqui na projeção para vocês, se você não tem Bíblia, não se preocupe, está projetado aí para vocês. Diz assim, olha a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança
a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem aquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus, ele usa essa linguagem. O autor de Hebreus diz que nós estamos nessa corrida. Então eu quero situar vocês aqui que nós, que compreendemos o Evangelho, de você que talvez hoje está entendendo o Evangelho, eu quero te ajudar a olhar para o autor de Hebreus e perceber como que nós podemos correr bem. Toda corrida requer uma certa preparação, não é verdade? Eu contei para vocês a minha experiência aqui recente, eu não me preparei nada para aquela corrida. E obviamente eu não corri bem. Eu fiz um tempo muito abaixo de uma pessoa assim que está acostumada a correr regularmente, ou que faz exercícios regulares, ou alguém talvez que alongou antes de correr. Eu nem alonguei, saí só correndo que nem um maluco. Como que nós podemos realmente correr bem essa corrida da vida cristã? Como é que nós podemos de fato correr de forma que vamos chegar no final e realmente poder ouvir essas palavras do Senhor? Parabéns, servo bom e fiel. E o autor de Hebreus, então, nos dá alguns conselhos que eu quero dividir com vocês essa noite, alguns conselhos bem práticos de como que nós podemos correr bem essa corrida nossa da vida cristã. Tá bom? Em primeiro lugar, coloca para mim aí, Vitão. O primeiro conselho que ele nos dá é: lembre-se de quem já correu. Esse conselho, ele é muito importante e ele é muito legal refletir sobre isso. Eu estudei muito tempo no seminário e vou falar algo assim inédito para vocês aqui. Hebreus capítulo 12, preste atenção nessa informação ela é importante. Pessoas assim, bem graduadas podem ter o conhecimento adequado para afirmar o que eu vou afirmar para vocês aqui. Olha, Hebreus capítulo 12 vem logo depois de Hebreus capítulo 11. Entenderam a profundidade dessa afirmação aqui? Agora, por que ela é tão importante assim? Porque se você voltar um pouquinho aí na Bíblia, você vai ver sobre o que o autor fala no capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 é o famoso capítulo dos grandes heróis da fé, essa que a gente conhece, aqueles camaradas. Se você olhar rapidamente na sua Bíblia aí e voltar para o capítulo 11, você vai ver uma lista enorme desde o início, de exemplos de pessoas que correram a corrida com Deus e que foram bem-sucedidas. Presta atenção, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras como eu e você, mas é impressionante a capacidade do nosso Deus de pegar pessoas quebradas como a gente e usá-las para a sua glória e para a sua honra. Não é verdade? Loucura, né? Se olhar aqui nessa lista dos grandes homens de Deus, e de fato fizeram grandes coisas, a Bíblia, em muitos desses casos, ela conta sim a parte boa da corrida delas com o Senhor, mas ela também não omite em nenhum momento as mancadas e as pisadas de bola que esses caras aqui deram. Realmente são grandes homens de Deus, mas homens pecadores, mas são grandes homens de Deus. Eu olho aqui, você vai olhando, tem vários, olha, Noé, versículo 7, um baita homem de Deus, que fez coisas assim inimagináveis, esse cara assim fez algo que talvez nenhum de nós temos a coragem de fazer, de ouvir o Senhor e de fato honrar o Senhor até o fim, de construir a arca e por aí vai. Mas era um homem pecador. No final da vida lá, a gente tem os casos dele, né, que bebe demais, sai peladão por aí. Não é legal a história de Noé nessa parte, né? Mas foi um grande homem do Senhor. Nós temos Abraão. Já preguei aqui há 2 semanas atrás sobre a história de Abraão, um baita homem do Senhor. Mas também tinha os seus defeitos, mentiu, disse que a esposa era irmã. Olha que romântico, né? Disse que a esposa era irmã dele, ofereceu para o faraó só para não ter enfrentar um confronto. E você vai passando por esses nomes, e são grandes homens do Senhor, pecadores, mas grandes homens de Deus, que perseveraram, que honraram o Senhor e que correram bem essa corrida. E quando acaba o capítulo 11, no final, versículo 35, depois você dizia, olha, e tem vários, a partir do versículo 33, olha, eu não tenho nem tempo para escrever aqui, mas eu citei alguns, mas tem muito mais. E o autor diz, olha, tem Gideão, tem Baraque, tem Sansão, tem Jefité, tem Davi,
tem Samuel, e fala de vários homens que foram omitidos, mas que também foram homens de Deus que correram muito bem essa corrida. E no verso 35 ele diz, olha que loucura: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite, verso 36. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esses são esses heróis da fé. Pessoas que correram e correram bem a vida cristã, a caminhada com Deus. E por que eu disse isso? Porque no início do capítulo 12, o autor de Hebreus diz, ele lembra dessas pessoas ao nos propor essa corrida. Olha o que ele fala: portanto também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essa grande nuvem de testemunhas? São essas pessoas que ele citou no capítulo 11. Na verdade, a palavra que ele usa aqui, o autor de Hebreus, e toda vez eu me refiro a essa pessoa como autor de Hebreus, porque nós não sabemos quem foi que escreveu Hebreus, ok? Então eu me refiro a ele como autor de Hebreus. Mas a palavra que ele usa aqui, talvez a palavra testemunha não é a melhor tradução. Porque testemunha traz a ideia de alguém que viu ou presenciou algo. Na verdade, essa é uma testemunha, que presenciou, que viu alguma coisa acontecendo. Mas a palavra usada aqui por esse autor é a palavra martus no grego, que é da raiz martírio, que traz a ideia então de mártir. Ele se refere não a testemunhas, mas ele se refere aos mártires do capítulo anterior. Um mártir é alguém que, pelo seu exemplo, provou da força e da genuinidade da sua fé em Cristo e sofreu provavelmente uma morte violenta. Isso é um mártir. São essas pessoas que se tornam exemplos para nós nessa corrida. Então, o primeiro conselho para alguém correr bem a corrida da vida cristã é você se lembrar das pessoas que já correram essa corrida. E se lembrar do sucesso que elas tiveram. Mesmo elas sendo pecadoras como você é, como eu sou, elas tiveram sucesso em caminhar com Deus. Elas tiveram sucesso em ter a aprovação de Deus. Elas tiveram sucesso em de fato serem habitadas pelo Espírito Santo e de fato frutificarem para Deus. Lembre-se dessas pessoas. Isso é essencial para essa corrida. Você se lembrar daqueles que já correram. Existe uma história bem interessante, já contei talvez em algum momento para vocês, não sei se aqui na rede, mas em outra oportunidade, de um pastor do século XVI, chamado Miguel Sattler. Já ouviu essa história do Miguel Sattler? Ele era um pastor batista do século XVI, e ele enfrentou o romanismo e ele foi preso. E conta essa história, uma história verídica, conta essa história que ele foi preso e na prisão algumas ovelhas foram visitá-lo. E se espalhava naquela comunidade um terror e um medo muito grande do que poderia acontecer com o pastor e com eles. Estava todo mundo preocupado porque a perseguição da Igreja Católica até então estava muito forte naquele momento sobre a reforma protestante. E aquele pastor tratou de confortar as suas ovelhas, de dar esperança a elas, de colocar a esperança deles em Cristo, mas ainda assim eles ficaram extremamente preocupados com o fim. Se Miguel Sattler seria preso, se ele continuaria preso e morto, né? Ou se ele seria liberto. E conta a história que naquela noite eles traçaram um pacto. E nesse pacto que Miguel Sattler tratou com seus amigos e com sua igreja, foi o seguinte: olha, eu vou continuar firme aqui no Senhor, eu não vou negar a Jesus Cristo, eu vou continuar firme aqui, e em cada momento da nossa caminhada eu vou procurar dar esperança para vocês. E eles acertaram um sinal que Miguel Sattler faria e que comunicaria esperança e tranquilidade para suas ovelhas e para a sua igreja. E que toda vez que ele fizesse esse sinal, e o sinal que ele combinou seria esse aqui, ó, levantar a sua mão
e fazer um sinal assim de V, de vitória com seus dedos, era uma comunicação clara de que passar do que ele estava passando por Jesus Cristo valia a pena e era possível. E foi assim que ele fez. E conta a história que Miguel Sáter ele foi condenado para morrer em praça pública. E todo o percurso da prisão até a praça pública, ele foi torturado diversas vezes. Os livros narram que o carrasco pegava um pedaço de tenaz quente, de um ferro quente, e cortava pedaços assim de Miguel Sáter. Conta essa história que quando ele chegou em praça pública, deceparam a sua língua para que ele não pregasse publicamente, porque era muito comum mártires pregarem durante a sua execução. Então cortaram a sua língua e atearam fogo em seu corpo. E à medida que Miguel Sáter era queimado vivo, e as cordas se soltaram, as cordas queimaram e se soltaram, Miguel Sáter levantou a sua mão e fez o sinal. E conta-se que ele foi carbonizado dessa forma, com o seu braço para cima com os seus 2 dedos, mostrando que era assim possível. Passar por aquilo por amor a Cristo Jesus, sofrer o que ele sofreu por amor a Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida o quanto essa atitude nos inspira e quanto não inspirou as suas ovelhas, os seus irmãos em Cristo naquela caminhada. Então, para nós corrermos bem, é necessário nós entendermos, nos espelharmos, nos inspirarmos em pessoas que já correram e que de fato correram bem na caminhada com o Senhor. É por isso que é importante mais você ler em casa, leia essa semana em casa, Hebreus capítulo 11. Leia lembrando o que esses homens e mulheres fizeram. Se inspire com isso. Fale, Deus, eu quero ser como essa pessoa aqui. Como diz Paulo, seja meu seguidor assim como eu sou seguidor de Cristo. Se inspire, porque se inspirar nesse processo vai fazer com que você corra bem essa corrida. Então, em primeiro lugar, a primeira dica para você correr bem é lembre-se de quem já correu, do sucesso que essas pessoas tiveram. Em segundo lugar, a dica está muito clara aqui no texto bíblico. O verso 1 diz assim, olha: portanto, também nós, uma vez estamos rodeados então por tão grande nuvem de testemunhas, de mártires, pessoas para nos inspirarmos. O autor diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A segunda dica para correr, você vai correr também, show, geral, vai ter equipe red lá de corrida, Mas na São Silvestre, tem muito, é verdade que tem muitos corredores profissionais. Aliás, está dividido em um bloco. O primeiro bloco é o bloco de corredores profissionais, certo? E o segundo bloco, um pouquinho mais atrás, é da galera maluca que vai lá para curtir e tudo mais, Já viram os caras fantasiados? Que loucura que é? Chapolin colorado, tem de tudo lá na São Silvestre, não tem? É errado o cara ir assim? Não. Ele pode ir fantasiado e tudo mais. Agora, a fantasia vai fazer ele correr melhor? É óbvio que não. É óbvio, acho que não, Ninguém ganhou não, de Chapolin colorado não, Acho que não, É claro que não. E talvez é justamente essa a ideia do peso. É algo que não é errado, mas que te atrapalha nessa caminhada. Entendam bem, e o nosso coração tem uma capacidade enorme de pegar coisas até mesmo boas e torná-las um peso desnecessário e que muito nos atrapalha nessa caminhada da vida cristã. Eu penso aqui em um monte de coisa, mas deixa eu talvez pontuar uma só para exemplificar. Eu penso, por exemplo, em internet. Internet é pecado? Claro que não. Aliás, é uma bênção, uma baita ferramenta. Algumas pessoas estão nos acompanhando agora pela internet. Então é uma bênção. Um joinha para vocês assim na câmera, Não quero ser moralista aqui, nem legalista, nada disso. Mas nós temos que repensar. Porque não é possível você passar horas, entendam bem, horas da sua semana numa mídia social, numa rede social, e não encostar na sua Bíblia. Entenda bem, a gente não quer ser aqui moralista e dizer, olha, exclua essa conta no Facebook e leia a Bíblia o dia inteiro. Não é essa a ideia. Mas quantas vezes eu e você não estamos muito aquém
do nosso relacionamento com o Senhor. Podíamos dar muito mais, não estamos dando. Poderíamos ler muito mais, não estamos lendo. Se você botar na ponta do papel, você vai ver que você gastou um tempo desnecessário em coisas que se tornou um peso para você. Entende? Talvez é justamente essa reflexão que o autor de Hebreus nos quer fazer a gente refletir e pensar sobre esse tema. Não é pecado, mas é um peso que te atrapalha e que distancia você ainda mais do alvo final. É impressionante como esse negocinho aqui, olha, é muito útil, mas ao mesmo tempo é impressionante como ele tira o nosso tempo. Não é verdade? Como você está trabalhando, e não só na vida com o Senhor, mas em outras áreas, né? Como você está trabalhando, tem barulhinho, pronto. Você parou aqui e já perdeu um tempo aqui. Você vai ver um gatinho dando tiro da janela, entendeu? Você perdeu um tempo desnecessário, mas é assim que funciona. É um peso. É um peso. Eu penso muito no jovem rico. Eu penso muito no jovem rico quando ele é desafiado por Jesus. Entendam bem? Um jovem querendo correr bem a vida cristã, não é verdade? Um jovem que vai até Jesus e diz: Jesus, o que me falta para dar a vida eterna? Um jovem interessado em coisas espirituais. Mas ele tinha um peso que atrapalhava ele. Quando Jesus diz: cara, você está indo muito bem, falta só uma coisa, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, o dinheiro se tornou o peso daquele jovem, ele não conseguiu fazer isso. Eu penso que peso que o autor de Hebreus se refere aqui é talvez algo que vai te atrapalhar, e ao mesmo tempo eu penso que é algo que está um pouquinho antes do pecado, porque ele usa essas duas palavras em conjunto. Ele diz peso e pecado. Pecado também, obviamente, nos atrapalha na caminhada e na corrida cristã. Pecado, queridos, é a transgressão da lei de Deus, e é algo que compromete completamente o seu sucesso nessa corrida. O pecado faz com que você, olha que loucura, não tenha nem a motivação necessária, a alegria necessária para você chegar até o final. Porque o final quem é? É Jesus Cristo. O autor diz que o prêmio final dessa corrida, quem está lá na reta final da chegada, é o próprio Jesus que está lá. E o pecado, ele te impede de você ter essa motivação necessária para chegar até Jesus. Uma vez, não lembro o contexto que foi, a gente estava até brincando, que uma história que alguém conta aí, não lembro o contexto que foi, mas que alguém disse assim, para um cara cristão: ah, Jesus está voltando. O cara disse: Deus me livre. Né? Ele não queria que Jesus estivesse voltando. Por quê? Talvez o cara está com a vida tão enroscada, tem rabo preso em tanta coisa, que ele não quer nesse momento ter encontro pessoal com Jesus. E o pecado de fato faz isso. Você não tem prazer em ver o Mestre, você não tem prazer em chegar até o Mestre, porque o pecado tira de você essa alegria. Então o pecado, ele é tão sério, porque ele faz com que você pare de correr em direção ao final, que é Jesus Cristo, ou até pior, mas até mesmo em direção contrária, fugindo e se afastando cada vez mais do Senhor. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Naquela tarde, eles foram correndo e saltitantes encontrar com o Senhor no jardim? Não, eles se esconderam. Lembra o que Pedro fez quando ele negou a Jesus Cristo? Ele saiu correndo e saltitante para encontrar com o Mestre lá? Não, ele fugiu. O pecado é sério porque ele te afasta do prêmio final dessa corrida, que é o próprio Jesus. Porque ele te afasta do alvo final das nossas vidas, que é o próprio Jesus. E faz com que você corra em direção contrária. É maluquice você ver um corredor correndo na direção contrária. Mas é isso que o pecado faz com a gente. Então o autor de Hebreus diz, logo no versículo 1, livre-se. Livre-se de todo o peso e de todo o pecado. A ideia é: fuja disso. Abandone completamente. Eu penso aqui, muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, como que elas podem lidar, enfrentar e vencer o pecado, e não tem outro jeito, queridos, a não ser você confessar, ou melhor, você se arrepender,
Se arrepender envolve você confessar os seus pecados, envolve você traçar estratégias para você realmente abandonar esse seu pecado. Jesus Cristo nos ensinou que se teu olho te faz pecar, você arranca ele e joga fora. Jesus não está propondo aqui uma mutilação de órgãos, nada disso. Até porque todos nós temos cotocos andando por aí, não é verdade? Não é essa a ideia. O que Jesus está propondo é uma radicalidade no trato com o pecado. Seja tão radical quanto seu pecado exige. Por que tem pessoas que não podem passar em frente a um bar? Porque já foram tão tomados por aquilo, já foram tão presos, escravizados pelo álcool, que a forma de lidar com isso é ser tão radical ao ponto de não passar nem na frente. E parabéns para um camarada como esse que já lutou contra o alcoolismo. Por que existem pessoas que estão deixando de usar a internet? Porque foram tão tomados pela parte pecaminosa que envolve isso aqui, que não tinha outra solução a não ser acabar com tudo. Porque tem pessoas que não podem assistir televisão sozinhos, pelo mesmo motivo. A ideia é, seja tão radical quanto o seu pecado exige. Eu citei aqui para vocês, há poucas semanas atrás, como trabalhei muito tempo com jovens, com adolescentes, como aconselhei muitas vezes casais de namorados, de noivos, aconselhei vários, né? É uma ligação muito próxima e que gera muito atrito e que gera muitas vezes também muita coisa boa que não pode acontecer no namoro, nem no casamento, nem no noivado. E a gente vai aconselhar muitas vezes casais assim. E normalmente poxa, pastor, a gente está tentando aqui segurar a onda, estamos tentando aqui parar de pecar nessa área, porque realmente nosso namoro, nosso noivado, nosso namoro não está honrando a Deus, a gente está com uma relação sexual ativa no namoro, a gente quer mudar isso, e eu vejo, às vezes é mesmo incômodo, a pessoa não está feliz com aquilo. Mas aí eu pergunto, mas em qual situação que você está se colocando para namorar? E aí ela fala, a gente namora lá em casa. Aí pergunto, mas teus pais estão em casa? Não. Tem gente em casa com vocês? Não, não tem ninguém. Então como é que vocês querem lutar? A proposta de Jesus com respeito ao pecado é que muitas vezes nós temos que lutar para não ser tentado. Embora ser tentado não é pecado, a oração de Jesus é, Pai, livrai-nos da tentação. Eu não quero me colocar numa situação onde eu seja tentado. E é isso que o autor de Hebreus diz para você se livrar do pecado. É eu ser radical ao ponto de não me colocar numa situação onde eu serei tentado. Eu não quero ser tentado. Eu não quero dar margem, eu não quero dar possibilidade para o pecado. O autor de Hebreus diz, se você tem que fazer isso. Se livrar e realmente rejeitar completamente, não só o pecado em si, mas qualquer possibilidade que você venha a pecar. Pessoas que correm bem a corrida da vida cristã, elas se livram do peso e do pecado. E por último, para encerrar, a última dica, o último conselho do autor de Hebreus para pessoas que se propõem a correr a corrida da caminhada cristã, da vida cristã, é persevere até o fim. Se você já, como eu, já se propôs a correr uma corrida, não tem aquela fase que dá uma vontade de desistir? Tem. Não é comum nas corridas que você vai fazer? Até se for um Cooper assim ao redor da tua casa, ali no quarteirão, você não está acostumado, você vai correr um pouquinho, e você vai o tempo todo trabalhar com você aqui dentro, né? Que hora você vai parar e começar a caminhar? É assim, não é? No meu caso foi 200 metros. Eu corri 200 metros, eu já comecei aquela briga interna com a mirinha de fazer o caminho mais curto. Porque é aquele lance, eu tinha vontade de desistir, é até o meu coração. Ou se não, que hora você vai parar para andar um pouco? Ainda mais você que não está, assim como eu, não está em forma, né? Então, na caminhada cristã é natural também que passe pela nossa cabeça a vontade de desistir. Passe pela nossa cabeça pecaminosa que tudo isso aqui não faz muito sentido.
Passa na nossa cabeça algumas vezes que parece que o caminho que aquele cara lá pegou, totalmente oposto aos valores de Deus, parece ser o melhor caminho. Porque aparentemente ele se deu muito bem. Passa na nossa cabeça algumas vezes isso. Que aquela pessoa fez errado, mas parece que deu certo. Passa na nossa cabeça abandonar alguns valores, alguns padrões que vêm do próprio Senhor e fazer algum desvio, algum atalho nessa corrida é comum. Mas o autor de Hebreus diz: persevere. Ele nos exorta a correr com perseverança. Agora, sabe o que é mais interessante? Sabe qual que é o exemplo de perseverança que ele coloca aqui no texto? Você leu comigo, olha o que ele diz. Corramos com perseverança a corrida que é proposta, tendes os olhos fitos em Jesus, que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olha o que ele diz, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele resume aqui no versículo 2 o que Jesus fez por nós. Jesus, ele deixou tudo aquilo que ele tinha com o Pai, a sua glória, se humilhou, se tornou homem, o Deus se fez homem, carregou a cruz, suportou e desprezou a vergonha, mas triunfou. Essa é a base da nossa perseverança. Porque ele diz no versículo 3, pense bem em quem? Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, para que eu e para que você não se cansem e nem desanimem. Se o ingrediente para essa corrida é perseverar até o fim, a base dessa perseverança é o próprio Evangelho, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a base dessa perseverança. Porque na medida que você vai correndo, e você vai se cansando, e você vai sendo tentado, e você vai pensando em desistir, e você vai pensando em mudar a rota, ou voltar para trás, você lembra daquilo que Ele fez por você. Essa é a base para uma boa corrida cristã. Lembrar o tempo todo aquilo que Cristo fez por nós. Porque Ele correu essa corrida por você, e Ele foi até o fim por você. Ele é o nosso exemplo de perseverança. Ele é o nosso exemplo de correr e correr bem e ir até o fim. Queridos, a marca do nosso tempo é o desânimo. A marca do nosso tempo é a falta de perseverança. Quantas vezes eu e você já não combinamos aqui na nossa mente de agarrar com o Senhor, não, agora vai ser diferente, agora eu vou até o fim, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ter um tempo de qualidade devocional, agora de fato eu vou servir ao Senhor, agora realmente eu vou fazer parte de uma igreja, agora realmente eu vou servir numa igreja. E quantas vezes a gente, nesse percurso, nesse caminho, nós desanimamos. E se você tem pensado, a palavra é: lembre de Cristo Jesus. A palavra é, versículo 3, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores por você. A corrida cristã, essa grande corrida, a corrida da nossa vida, ela tem um fim, o fim é o próprio Cristo. E o mais legal é que o Cristo não está somente lá no fim, mas Ele está em todo o percurso com você, te sustentando e te dando esperança, para que você possa terminar bem essa corrida. Os ingredientes estão aqui. Lembre-se dos que já correram. Se inspire em homens e mulheres que caminharam com o Senhor e que, embora fossem falhos como você, foram até o fim e caminharam bem. Lembre-se desses homens e mulheres. Leia biografias. Leia textos bíblicos biográficos. Irá te ajudar demais, irá te incentivar nessa caminhada. Em segundo lugar, libere-se do peso e do pecado. Eu não sei o que é um peso para você, o que tem sido um peso e te atrapalhado nessa caminhada. Ore para Deus te dar entendimento, para que Ele abra os seus olhos, você perceba e abra mão desse peso. Eu não sei quais são os seus pecados. Quais são os seus pecados que você tem cometido contra o Senhor? Peça perdão, arrependa-se e não permita que esses pecados te atrapalhem nessa corrida. E por último,
persevere. Mas não persevere, não encontre forças dentro de você para essa perseverança. Como a gente faz na nossa corrida mesmo. Na hora que você fala assim, cara, não tem mais perna, não tem mais fôlego, eu não sei nem para andar. Foi assim comigo na corrida. Tinha hora que eu estava correndo, mas não conseguia nem mais parar para andar. E se eu andasse, eu ia cair no chão espatifado ali. O que eu queria que parasse um carro e me pegasse naquele instante. Na caminhada cristã, Jesus Cristo vai te sustentar. E Ele é a base da nossa perseverança. Prega o Evangelho para você mesmo o tempo todo. Eu tenho falado isso constantemente aqui na rede e falo de novo para vocês. Pregue o Evangelho para você mesmo todos os dias. Vai trabalhar amanhã? Leia Hebreus, capítulo 12, 1 a 3. Enche teu coração nessas verdades aqui. Pense, como diz o verso 3, naquele que suportou a cruz por você. Pense nisso o tempo todo e todo o tempo, todos os dias. Ocupe a tua mente e teu coração com essas verdades. Dessa forma, eu e você iremos sim correr bem. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Quero convidar você a dedicar um tempo de oração silenciosa. Eu sempre peço para você fazer uma reflexão, uma autoavaliação. Eu recomendo você pedir para que Deus sonde o teu coração nesse instante. A pergunta que eu faço para vocês é: para onde que você está indo e como que você está indo? Se para você que está aqui essa noite, muito do que eu falei aqui é uma novidade para você, é algo diferente, estranho em algum sentido, eu pergunto para você, meu amigo, para onde que você está indo e como que você está indo? Qual que é o rumo que você tem dado para a sua vida? O que você pensa lá no fim? O que vai acontecer com você? E se realmente a Bíblia é a verdade, e realmente ela é a verdade, ela diz que você sem Deus, você está completamente perdido. Não só o teu caminho hoje, mas o teu fim amanhã. Fim esse que pode chegar hoje à noite, pode chegar daqui uma semana, ou pode chegar daqui 50 anos, eu não sei, mas ele vai chegar. E se você não tiver acertado as suas contas com o Senhor, com Deus, não vai ser algo bom para você. O convite que eu te faço essa noite é para que você olhe a Deus, para que Ele abra os seus olhos, para você conhecer esse Jesus que nós falamos aqui essa noite, o autor e consumador da nossa fé. É esse Jesus que coloca fé no nosso coração. É esse Jesus que nos transforma e que pode transformar você hoje à noite. E se você está nesse instante, sentindo desejo de procurar esse Jesus, de se acertar as contas com Ele, com Deus, é porque Jesus já está operando algo em seu coração nesse instante. Não resista. Confesse os seus pecados, os seus erros. Fale com as suas palavras. Diga que Jesus Cristo é o teu Salvador. Ele morreu em seu lugar. Peça para que Ele coloque fé em seu coração. Ele vai te transformar. E você que é um cristão, eu quero te perguntar como é que você está correndo. Bem? Em passos largos e firmes em direção ao nosso Salvador? Alegre por poder correr essa corrida? Desejoso de chegar logo na linha de chegada, desfrutar da plena alegria e comunhão com teu Salvador? Ou você talvez está com peso e com pecado demais te prendendo? Eu quero hoje orar por você e com você, para que o Senhor nos ajude a ter a força necessária para nos libertar daquilo que é um peso e daquilo que tem sido pecado em nossas vidas. Peça para o Senhor encher o teu coração de perseverança.
Peça para que Deus te mostre de maneira ainda mais clara aquilo que Ele fez por você. Peça para que os seus olhos possam se encher de lágrimas ao ler o verso 2 e o verso 3 desse capítulo. Porque você vai estar tendo a real dimensão daquilo que Jesus fez por você. E para que isso encha o teu coração de alegria e de esperança. De perseverança. Para que você possa perseverar até o fim. Porque Cristo perseverou por você. E Ele vai te empoderar para que você possa perseverar. Senhor, aplique essa palavra em nossos corações, por favor. Nos ajude a refletir cada vez mais sobre a nossa caminhada com o Senhor, a nossa corrida da vida cristã. E para que possamos, Deus, conseguir colocar em prática esses conselhos do autor de Hebreus. Se espelhar sempre em homens e mulheres que honraram e andaram com o Senhor. Homens e mulheres que foram exemplos de perseverança e amor por Ti. Para que nós tenhamos assim um santo desejo de sermos como essas pessoas. De construir a nossa história com o Senhor. Que ela seja uma história de sucesso. Uma história de amor. Uma história de real amizade, de um real compromisso. Deus, abre os nossos olhos para enxergar quais são os pesos. Coisas assim que são até muitas vezes bênçãos do Senhor para a humanidade, mas porque por causa do nosso pecado, nós tornamos pesos que somente nos atrapalham na caminhada do nosso Senhor. Nos faz, Deus, enxergar os nossos pecados. Por favor, Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um aqui. E apontar, Deus, o erro de cada um aqui. E exortar a cada um aqui presente. Para que hoje seja uma noite de arrependimento, de quebrantamento. Uma noite de deixar para trás pesos e pecados. E para que possamos sair daqui leves, prontos para correr melhor, Deus, essa corrida em direção ao Senhor. Deus, nos dá toda a perseverança necessária. É verdade, Senhor, que o nosso coração também muitas vezes olha para o outro lado, se perde nesse processo, se afasta do Senhor, desanima, para que a base do nosso ânimo, para que a base da nossa perseverança seja sempre Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Nos lembra, Deus, sempre do Evangelho, para a Tua honra e para a Tua glória, e para que possamos correr essa corrida que nos é proposta, com alegria, com firmeza, com os nossos olhos realmente firmados em Jesus Cristo. E para que possamos, no final dessa caminhada, não sabemos quando vai ser, seja um final alegre, seja um final de poder ouvir do Senhor, parabéns, servo bom e fiel. E para que nós possa ter a consciência de que combatemos o bom combate, de que guardamos a nossa fé e que honramos ao Senhor todas as coisas. Pois esse é o nosso desejo, meu e dos meus irmãos. Opera isso em nós. Em nome de Jesus. Amém.